Uma geração que cresceu com a cara no celular e gosta de pensar fora da caixinha. Essa é a geração Z. Nascidos entre os anos 1995 e os anos 2010, é um grupo de pessoas marcadas pela internet. Essa tecnologia invadiu sua forma de socializar com outras pessoas e sua educação. Essa turma que é um desafio para os que trabalham com recursos humanos. Eles geralmente estão trocando de emprego e um dos motivos para tanta mudança é uma característica dessa geração. É o imediatismo. Gostam de ter tudo para o agora, sendo que isso é consequência do mundo digital. Por isso são chamados de nativos digitais, porque nasceram em um mundo cheio de tecnologia. Eles são parte importante do mercado de trabalho. Especialistas afirmam que em até 2025 eles serão aproximadamente 27% dessa parcela e representam um desafio para os gestores. Um estudo realizado identificou que a geração Z é a menos flexível no trabalho. Em uma escala de 0 a 100, essa geração alcançou uma nota de 57 em resiliência, índice menor do que das gerações Y, nascidos entre 1982 e 1994, geração X, nascidos entre 1965 e 1981, e Baby Boomers, nascidos entre 1945 e 1964. Eles não gostam de comandos muito conservadores, muito rígidos e não são tão apegados com o trabalho atual. Ou seja, se aqui em curto prazo não me der o que eu quero, então eu vou para outro lugar. Lá nos Estados Unidos, a situação para esses jovens também não está tão boa como a gente pensa por aqui. O Washington Post escreveu que, apesar de um mercado de trabalho surpreendentemente robusto, os recém-formados têm tido mais dificuldades para encontrar trabalho do que o restante da população desde a pandemia. A taxa geral de desemprego dessa geração é quase o dobro da taxa de todos os outros trabalhadores com curso superior, ou seja, os recém-formados estão desempregados. Os problemas também decorrem das falsas promessas e expectativas irreais da sociedade e das pessoas que a instruíram. Foi-lhes dito que o emprego que paga bem é normal e que, logo depois de se formarem na faculdade, todo mundo hoje em dia compra uma casa, aqui no Brasil a gente poderia traduzir como comprar um carro e financiar um apartamento, e se endivida para obter seu diploma porque nunca conseguirá um bom emprego sem ele. Os empregos confortáveis que foram prometidos a eles não estão contratando a geração Z, porque em primeiro lugar, eles não têm experiência no mundo real, e eles como um todo não tiveram empregos antes de entrar no mercado de pós-graduação. E em segundo lugar, a economia não está tão boa como eles pintam por aqui. A geração Z tem dificuldades com entrevistas de emprego. Segundo o New York Post, que fez uma pesquisa recente com 800 gerentes, diretores e executivos envolvidos em contratações, descobriu que os candidatos da geração Z estão falhando nas entrevistas. 1 em cada 5 empregadores relatou que os recém-formados vêm mal preparados. Questões como fazer contato visual, vestir-se para o trabalho e pedir salários irreais estão no topo da lista de reclamações. As empresas estavam mais propensas a contratar um candidato mais velho devido ao comportamento da geração Z em entrevistas. Eles nunca tiveram empregos de salário mínimo no ensino médio ou na faculdade, e suas faculdades não deram nenhuma habilidade prática que se traduzisse em empregos no mundo real, e eles não fizeram estágios. Uma pesquisa de dezembro de 2023, feita pelo site Intelligent.com, revelou que 38% de 800 gerentes, diretores e executivos dos Estados Unidos evitam contratar recém-formados em favor de funcionários mais velhos. 46% deles disseram que estão dispostos a contratar um funcionário mais velho, super qualificado, apenas para evitar trabalhar com alguém mais jovem. De acordo com uma pesquisa, 60% disseram que estão oferecendo mais benefícios para atrair trabalhadores mais velhos para evitar trabalhar com recém-formados. Aqui estão algumas medidas que eles tomaram com seu respectivo percentual. 59% pagaram salários mais altos para atrair trabalhadores mais velhos e 48% permitiram que os funcionários mais velhos trabalhassem remotamente ou de forma híbrida. Comportamentos da geração Z no local de trabalho. Aqueles que acabaram contratando um recém-formado também revelaram experiências negativas ao trabalhar com eles, com 63% dos empregadores dizendo que eles não conseguem lidar com sua carga de trabalho. Outros apontaram os seguintes problemas com a geração Z. Frequentemente chegam atrasados no trabalho, frequentemente perdem prazos e tarefas, não se vestem profissionalmente, chegam frequentemente atrasados às reuniões, entregam trabalhos de baixa qualidade, usam linguagem inadequada, difícil de gerenciar, não se dão bem com os colegas de trabalho. Mais de 6 em cada 10 empregadores também apontam os recém-formados por serem arrogantes, mais da metade também disse que esses funcionários se ofendem com muita facilidade e, em geral, não estão preparados para a força de trabalho, corrigindo a desconexão com a geração Z. Segundo pesquisa da Kahoot, os empregadores poderiam priorizar o avanço das habilidades interpessoais no local de trabalho, no treinamento que oferece. Os empregadores precisam colocar o avanço das habilidades interpessoais no topo de sua lista de prioridades e, ao mesmo tempo, experimentar abordagens inovadoras, rápidas e reais de comunicação e treinamento que levem em conta seu desconforto social. Em um mundo tão diversificado como o atual, as diferentes gerações vão dividir os mesmos espaços nos ambientes de trabalho, e a tarefa de todas as partes é entender como extrair o melhor de cada um. Daqui a alguns anos, esses jovens serão os chefes das equipes dentro das empresas, e de uma forma ou de outra, eles terão de arrumar uma forma de manter essa mão de obra tão importante para o mercado. Não dá apenas para ignorar o problema e cruzar os braços. Tem de haver um trabalho em conjunto
junto para achar soluções. Trouxe uma realidade dos Estados Unidos porque o que acontece lá daqui a pouco vai repercutir aqui. É um efeito dominó, mas na verdade já está acontecendo, só que em uma escala menor.